Em 1992, quando o furacão Andrew avançava pelo estado do Mississippi, algo sem explicação aconteceu na cidade de Tupelo. Enquanto a tempestade atingia com força as regiões do Nordeste, Lee Ottey simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Mais tarde, os investigadores levantaram a hipótese de que, em meio ao caos, alguém poderia ter aproveitado outro momento para executar um plano cuidadosamente elaborado. Hoje vamos contar sobre o enigma em torno do sumiço de Lee Ottey. Lee nasceu em 21 de agosto de 1979. Seus pais eram Donald Ottey e Vicky Felton. Ambos serviram nas Forças Armadas. Após a separação, em 1981, Donald se mudou, mas mesmo assim, ele e Lee mantinham contato próximo e se viam com frequência. Ela nasceu em Honolulu, no Havaí, mas depois se mudou com a mãe para Tupelo, no Mississippi. No fim de agosto de 1992, uma verdadeira tempestade caiu sobre a cidade. Chuvas fortes, ventos violentos, o clima parecia fora de controle. Na madrugada do dia 26, Lee ficou assustada com os trovões e decidiu dormir ao lado da mãe. Pela manhã, tomaram café juntas e conversaram sobre o que fariam ao longo do dia. Lee pretendia ir a um evento escolar com a avó. As aulas ainda não haviam começado. À noite, ela e a mãe planejavam sair para jantar. Por volta das 7h30 da manhã, Vicky saiu para o trabalho. Era um momento marcante. Era a primeira vez que deixava a filha sozinha em casa. Lee havia completado 13 anos apenas na semana anterior. Já no trabalho, Vicky ouviu nos noticiários que o furacão estava se aproximando e resolveu ligar para casa para saber como a filha estava. Mas ninguém atendeu. Aquilo imediatamente a deixou preocupada. Tentou novamente, mas sem sucesso. Sentindo que algo estava errado, Vicky saiu às pressas do trabalho e às 8h30 já estava voltando para casa, no número 105 da Honey Locust Drive. Ao chegar, encontrou uma cena inquietante. A porta da garagem estava aberta e a luz interna ainda acesa. Uma lâmpada que era acionada automaticamente ao abrir a porta e permanecia ligada apenas por alguns minutos. A porta da frente também estava destrancada. Algo estranho, já que Vicky tinha certeza de que havia trancado tudo pela manhã. Conforme entrava na casa, sua ansiedade aumentava. Chamava por Lee, mas não havia resposta. Ao observar o interior, se deparou com algo que imediatamente a fez congelar. Havia uma marca no chão e sinais nas paredes, feitos às pressas. Quando chegou ao quarto de Lee, viu o cobertor favorito da filha jogado no chão, todo amassado. Foi aí que Vicky ligou imediatamente para os serviços de emergência. Informou que não conseguia encontrar a filha e que havia sinais na casa que causavam sérias preocupações. A polícia chegou rapidamente. Após uma inspeção minuciosa, ficou claro que não havia sinais de arrombamento. Isso levantou a possibilidade de que quem entrou fosse alguém em quem Lee confiava. Durante a busca, foram encontrados outros indícios preocupantes, no corredor, no quarto da jovem e até mesmo no banheiro. Algumas marcas pareciam recentes, e pela natureza das manchas e fios de cabelo na moldura da porta, os investigadores suspeitaram que alguém, com características semelhantes às de Lee, havia se machucado ali. Ela tinha pouco menos de 5 pés de altura. O que havia no banheiro indicava que talvez alguém tivesse tentado limpar ou reorganizar a cena. Mesmo sem provas diretas, tudo apontava para um evento grave que havia ocorrido dentro da casa e, muito provavelmente, com a presença de outra pessoa. Quando os investigadores começaram a examinar o quarto de Lee, Vicky percebeu que alguns itens importantes tinham sumido: um par de calçados, roupas íntimas, um saco de dormir e os óculos da filha. Dentro do cesto de roupa suja, encontraram sua camisola com manchas que geraram preocupação. Isso indicava que, quando Lee saiu de casa, voluntariamente ou não, ela já estava com outras roupas. A investigação foi liderada pelo chefe de polícia de Tupelo, Bart Aguirre.
Ele percebeu imediatamente que aquele achado poderia revelar muito sobre o que de fato aconteceu. Segundo ele, a localização das marcas indicava que o ferimento poderia estar na parte superior do corpo. A polícia montou equipes de busca com urgência e vasculhou toda a cidade na esperança de encontrar Lee. Foi divulgado um retrato detalhado, aproximadamente 147 centímetros de altura, 43 quilos, cabelos claros e olhos castanhos. As matas ao redor foram examinadas minuciosamente, mas nenhum vestígio foi localizado. Por conta das condições climáticas, nem mesmo os cães farejadores conseguiram encontrar qualquer pista. Naquela época, no começo da década de 90, os testes de DNA ainda estavam sendo introduzidos nas investigações. Por isso foi usada outra técnica, a identificação do tipo sanguíneo. Descobriu-se que era do tipo O. A polícia entrevistou quase todo mundo, familiares, amigos, vizinhos, professores, colegas de classe, mas nenhuma pista concreta surgiu. O jornalista Rick Hammond, que cobriu o caso para o jornal local, relembrou: "Nos primeiros dias, todo mundo agia com desespero, na esperança de que ela estivesse escondida em algum lugar ou esperando por socorro. Verificavam todos os cantos onde ela pudesse estar, mesmo que em uma condição complicada." O pai dela, Donald, que estava em outro estado no momento do desaparecimento, não conseguia conter as emoções. Ele dizia que quem fez aquilo com sua filha provavelmente se achava poderoso, mas na verdade era alguém desprezível. Muitas vezes pensava no quanto Lee poderia estar assustada naquele momento, e em como, talvez, ela estivesse perdendo as forças aos poucos, esperando que alguém viesse ajudá-la. A cidade de Tupelo, antes conhecida por ser o berço de Elvis Presley, subitamente se viu no centro da atenção pública por uma razão bem mais sombria. Era um lugar pacato, onde as pessoas não tinham o hábito de trancar as portas, onde reinava um sentimento de comunidade e tranquilidade. Segundo Hammond, os moradores se agarravam desesperadamente à ideia de que tudo aquilo não fosse resultado de um encontro aleatório com um estranho. O pai de Lee falava dela com carinho. Ela era inteligente, carinhosa, tinha muito apego por mim, como muitas meninas com seus pais. Amava abraços, comida para viagem e cachorros. Mas depois do desaparecimento, a vida cotidiana na cidade desmoronou. As pessoas sentiam que haviam perdido alguém próximo. Todo mundo conhecia uma menina como a Lee. Uma semana depois, um funcionário do McDonald's relatou que teria visto alguém parecida com ela na área de atendimento drive-thru. A polícia agiu rápido, mas a informação não se confirmou. Enquanto isso, começaram a circular boatos sobre o ex-namorado de Vicky, Barney Yarbrough. O relacionamento deles havia terminado recentemente e diziam que Barney não era sempre gentil com Lee. Chegaram a afirmar que ela apareceu na escola uma vez com um hematoma no rosto, mas ninguém conseguiu confirmar isso. Ele foi chamado para depor. Tinha uma justificativa de que estava em outro lugar no dia do desaparecimento e passou no teste do polígrafo. Mais uma vez, a polícia se viu sem pistas. No dia 9 de setembro, 2 semanas após o desaparecimento de Lee, uma entrega inusitada chegou na casa da família. Era um envelope firme, com cerca de 20 centímetros de comprimento, endereçado ao ex-namorado de Vicky, Barney Yarbrough. O remetente usou o mesmo endereço do destinatário. Dentro estavam os óculos de Lee, exatamente os que sumiram no dia em que ela desapareceu. O carimbo do envelope indicava que havia sido enviado da cidade vizinha de Boonville. Depois disso, o FBI entrou na investigação. O envelope foi encaminhado para o laboratório forense em Jackson, com o objetivo de analisar a caligrafia e tentar extrair material genético. Mas nenhum vestígio foi encontrado. Os selos haviam sido umedecidos com água e não com saliva. O chefe de polícia acreditava que o envio dos óculos tinha como objetivo confundir a investigação. Moradores locais começaram a sugerir a Donald que ele deveria observar melhor o comportamento de Vicky. Ele respondeu: "Já estou fazendo isso."
Não sei se a mãe dela teve algo a ver com o que aconteceu. Pouco depois, a polícia também voltou sua atenção para Vicky. Como parte da investigação, ela foi submetida ao detector de mentiras 3 vezes, uma vez em Tupelo e 2 com a presença de agentes federais. Especialistas independentes afirmaram que, em todas as 3 ocasiões, os resultados indicaram inconsistência nas respostas. Em 2017, o chefe de polícia comentou: "Ainda não dá para descartá-la. Existem coisas que não fazem sentido. Por exemplo, por que ligar imediatamente para verificar se estava tudo bem com Lee, se ela havia acabado de sair de casa? Isso não soa natural." Em uma entrevista ao Daily Journal em 2012, Vicky declarou que Lee jamais abriria a porta para alguém desconhecido. Ou seja, a pessoa que entrou em casa era próxima e inspirava confiança. Vicky desconfiava de um homem. Ele morava a cerca de 1 quilômetro da casa deles, dava aulas em uma escola religiosa e, assim como Lee, gostava de cavalos. Seu nome era Oscar McKinley Kearns. 9 meses depois do desaparecimento de Lee, esse homem foi buscar uma garota que conheceu em uma igreja de Tupelo. Ele apareceu de manhã, alegando que a levaria para a escola, mas em vez disso, dirigiu para uma área isolada fora da cidade. O que aconteceu nesse local foi descrito posteriormente como algo extremamente traumático. Depois, ele a levou para a escola, onde ela relatou imediatamente o ocorrido. Ele foi detido e condenado a 24 anos, dos quais 16 foram convertidos em pena condicional. Na prática, passou menos de 4 anos em reclusão. Anos depois, em 1999, ele voltou a ser investigado, dessa vez acusado de sequestrar um casal e cometer atos graves contra a mulher. Em 9 de novembro de 1993, o jornal Clarion Ledger noticiou que um crânio havia sido encontrado em uma vala no condado de Monroe e que ele supostamente pertenceria a Lee. Mas poucos dias depois a informação foi desmentida. Uma análise mais precisa revelou que os restos eram de uma jovem chamada Pollyanna Sue Keith, desaparecida em março daquele mesmo ano. Em 2009, Vicky, mãe de Lee, declarou que ainda não estava pronta para tirar conclusões. Enquanto não surgirem provas consistentes, ela vai continuar acreditando que sua filha ainda está viva. Apesar de todas as circunstâncias incomuns relacionadas ao desaparecimento de Lee Otchie, nenhuma pista concreta surgiu desde então. Seu pai, Donald, admitiu: "Não sei se um dia vamos descobrir a verdade. Se você tiver qualquer informação que possa esclarecer esse caso, entre em contato com o Centro de Combate ao Crime do Nordeste do Mississippi, com a polícia de Tupelo ou com o Departamento Federal de Investigação." Tom Xiao, de 19 anos, nasceu na movimentada cidade costeira de Dalian, no nordeste da China, onde vivem mais de 6 milhões de pessoas. Filha única de Cheng Sheng e Yang Shui, a jovem cresceu muito próxima da família. Os 3 sempre trabalharam muito e, desde pequena, Tom se destacava não só pela dedicação, mas também por seu talento impressionante. Ela conseguia unir o amor pelas artes com uma aptidão natural para as ciências exatas, tocava piano, fazia aulas de dança e sonhava em, no futuro, criar esculturas ou trabalhar em um laboratório. Na verdade, segundo seus amigos e parentes, ela tinha potencial para se dar bem em qualquer área. Tom foi aceita no colégio Dalian Yuming, uma das instituições de ensino mais prestigiadas da cidade. A escola era conhecida por sua excelência no Exame Nacional de Admissão às Universidades Chinesas, conhecido como Gaokao. Alguns alunos com desempenho excepcional conseguiam até mesmo ingressar no ensino superior sem prestar a prova. O namorado de Tom foi um desses sortudos e garantiu uma vaga em uma boa universidade chinesa. Já ela, apesar de todo o esforço, não alcançou o resultado desejado, e isso foi um baque. Ela teve que repensar os planos e decidir qual seria seu próximo passo. O relacionamento deles acabou esfriando com o tempo. Tom então tomou uma decisão importante.
deixar o país natal e se inscrever na Universidade Estadual de Iowa com o objetivo de estudar engenharia química. Seus pais a apoiaram completamente. Chegaram a usar todas as economias da família, que somavam o equivalente a $100.000, para ajudar a filha a seguir seu sonho. Faltava apenas resolver algumas formalidades, como prestar um exame de proficiência em inglês. No verão de 2011, enquanto se preparava para essa prova em Pequim, Tom conheceu Lee Xin-yang. Ele também estudava inglês e tinha planos de estudar nos Estados Unidos, no Instituto de Tecnologia de Rochester, em Nova York. Os dois logo se deram bem, estavam passando pelas mesmas incertezas e expectativas em relação à vida no exterior. Depois, os pais de Tom conheceram Lee. Ele passou a imagem de um rapaz educado e discreto, mas todos achavam que não havia possibilidade de algo mais sério entre eles. Essa impressão foi compartilhada por outros também. No entanto, Tom sempre dizia que o relacionamento dos dois era leve, sem compromissos. Em setembro de 2012, Tom finalmente se mudou para os Estados Unidos e começou a estudar. Desde o início mostrou desempenho excelente e se esforçava para aproveitar tudo o que a vida universitária tinha a oferecer. Quando não estava nos livros, ela dançava, dava aulas de chinês para outros estudantes e fazia amizades com facilidade. Tinha uma conexão especial com as colegas com quem dividia o apartamento. Apesar de ser mais velha do que elas, todas a chamavam de irmãzinha. Por causa da sua estatura baixa, apenas 157 centímetros. Sua amiga Jean dizia que Tom era tão inteligente que às vezes deixava todos malucos. Ela sempre alegava que não tinha estudado direito, mas acabava tirando as notas mais altas da turma. Embora ainda mantivesse contato com Lee, ele, de repente, afirmou que a distância de quase 1.500 quilômetros era cansativa demais para ele. Por isso, decidiu pedir transferência para a mesma universidade que Tom frequentava. Enquanto as aulas dele não começavam e ele ainda não havia encontrado onde morar, ficou hospedado temporariamente no apartamento das meninas. Elas não se opuseram, mas admitiam que não se sentiam muito à vontade com aquela situação. Ele não era de conversar muito, evitava criar laços e também não colaborava nas tarefas domésticas. Sempre deixava bagunça por onde passava. Ficava incomodado quando Tong saía sozinha. Queria saber o tempo todo onde ela estava e com quem. Tom, por outro lado, repetia que não havia nada sério entre eles e a insistência dele estava começando a deixá-la exausta. Já se passavam quase 2 anos desde o início dos estudos dela e, de modo geral, tudo estava indo bem. Para alívio das colegas de apartamento, Lee finalmente havia se mudado e se matriculado em aulas próprias. Mas Tong começou a se distanciar cada vez mais. Comentava com os amigos que queria encerrar de vez aquela relação e seguir em frente. A situação ficou ainda mais complicada quando, num episódio no trânsito, Lee informou o endereço dela como sendo o dele. Isso abalou não só a relação entre os dois, mas também com os vizinhos, que não queriam mais ver Lee por perto e nem gostavam de ouvir o nome dele. No dia 3 de setembro de 2014, Tong conversava com um amigo com quem estava criando uma conexão mais próxima. Entre eles começava a surgir algo além da amizade. Ela confidenciou que o vínculo com Lee não a fazia mais feliz e que aquilo só estava atrapalhando sua vida. Apesar de já ter uma viagem marcada com Lee para o fim de semana, ela dizia que, ao voltar, iria colocar um ponto final em tudo. Estava praticamente claro. Eles estavam prestes a se separar definitivamente. 4 dias depois, na noite de 7 de setembro, o pai de Tong enviou uma mensagem. Ela havia comentado anteriormente que havia perdido os óculos e estava procurando um novo par, então ele queria saber se ela havia conseguido substituir. A resposta foi curta e sem emoção. Ela disse que havia pegado emprestado de uma amiga. Quando o pai sugeriu uma chamada de vídeo, ela recusou, alegando estar muito ocupada. Isso lhe pareceu estranho.
A conversa estava fria e ele sentiu uma leve preocupação. Mais tarde naquela mesma noite, por volta de 1h30 da manhã, uma das colegas de apartamento de Tong recebeu uma mensagem, mas já do celular de Lee. A mensagem dizia: "O celular de Lee está comigo, mas a bateria está acabando." Já era manhã do dia 8 de setembro. Na manhã de segunda-feira, todos esperavam que Tong voltasse para casa, especialmente porque estava com os óculos. Mas isso não aconteceu. Inicialmente houve apenas um estranhamento, depois veio a preocupação. Passaram-se mais alguns dias e ela continuava sem dar notícias. Amigos e vizinhos resolveram investigar por conta própria se alguém tinha visto ou falado com ela na última semana, mas ninguém havia tido contato. Nem mesmo nas redes sociais, nenhuma atualização. A colega de apartamento dela, chamada Jean, decidiu entrar em contato com conhecidos em Minnesota, já que Tong mencionou que talvez fosse para lá. Eles responderam que não a encontraram, e se ela realmente esteve na cidade, provavelmente se desencontraram. No dia 18 de setembro, sentindo que a situação era mais séria do que parecia, os vizinhos registraram um boletim sobre o desaparecimento. No início, a polícia cogitou que Tong talvez tivesse sentido saudade de casa e voltado para a família, o que às vezes acontece com estudantes estrangeiros. Mas rapidamente ficou claro que esse não era o caso dela. Nenhuma pista indicava que ela havia deixado o país. Também não havia confirmação de que tivesse realmente viajado para Minnesota. Os investigadores localizaram o estudante com quem ela havia começado a ter mais proximidade, mas ele também não conseguiu oferecer nenhuma pista. A conexão entre eles estava apenas começando, e ele admitiu que não conhecia bem o suficiente para entender se o comportamento dela era estranho. Por isso, não procurou ajuda imediatamente. Ele forneceu um álibi que foi confirmado. Enquanto isso, estudantes e moradores locais já colavam cartazes e compartilhavam publicações nas redes sociais. O desaparecimento dela abalou tanto a universidade quanto toda a cidade. Os investigadores cruzaram os dados do uso do carro com os depoimentos das colegas de quarto e confirmaram que, no dia 5 de setembro, Tan e Lee realmente foram ao Hotel Budgeton and Suites e se hospedaram no quarto 218, como haviam planejado. O dono do hotel, Ken, também confirmou isso. Ele conhecia o casal, eles já haviam se hospedado ali antes e nada parecia fora do comum naquela visita. No dia 6 de setembro, Ken viu Tan caminhando sozinha pelo saguão. Mais tarde, câmeras de segurança em um posto de gasolina registraram os dois comprando água. Tudo parecia tranquilo, sem sinais suspeitos ou pessoas estranhas por perto. Mas já na manhã do dia 7, Ken percebeu que o carro de Tan havia desaparecido e o quarto estava vazio. Ao que tudo indicava, eles saíram cedo ainda no dia 6, mas esqueceram de fazer o check-out formalmente. Infelizmente, as câmeras do hotel falharam. O momento da saída não foi gravado. Ken também comentou que o casal costumava demorar para sair, sendo necessário até pedir para liberarem o quarto, então aquela saída tão cedo chamou sua atenção. Durante uma busca no apartamento de Tan, encontraram um recibo de compra do veículo, o que permitiu identificar a placa do carro. Essa informação foi repassada para outras unidades da polícia. Havia a esperança de que, em algum lugar, isso pudesse gerar uma pista. Com o mandado em mãos, a polícia revistou tanto a residência de Lee quanto o quarto do motel. No apartamento de Lee havia bagunça por toda parte, como se ele tivesse saído às pressas. No próprio motel, nas paredes e na cabeceira da cama, havia pequenas manchas escuras. Mas como não havia nenhum indício direto de que algo sério havia ocorrido, não foi possível iniciar de imediato os exames mais detalhados. Além disso, outras pessoas já haviam se hospedado naquele mesmo quarto depois da saída de Lee e Tan, o que dificultava ainda mais a análise. Os investigadores também examinaram o histórico de chamadas de Lee. Se o celular dele ainda estivesse com Tan, isso poderia ajudar a localizar onde ela estava.
De 5 a 8 de setembro, o telefone fez várias ligações para um homem chamado Paul. Quase todas as chamadas partiram de Iowa e nenhuma de Minnesota. Uma ligação, em especial, chamou a atenção. Ela foi feita a partir da China. Apesar de anteriormente Lee ter afirmado por mensagem que havia voltado para a China, isso não coincidia com o fato de o telefone supostamente estar com Tan. Além disso, uma mensagem enviada às amigas dela, dizendo que ainda estava em Iowa City, na verdade veio de Chicago. Mais tarde, foi confirmado que Lee realmente passou por Chicago em conexão. Seu voo havia sido atrasado. Sem esperar pelo embarque, ele seguiu para Los Angeles e de lá voou para a China. Ficou claro, o telefone estava com ele e não com ela. Paul, a pessoa que recebeu tantas ligações, aceitou conversar com a polícia. Ele contou que Lee entrou em contato por conta própria e pediu ajuda para comprar uma passagem para a China. Paul achou um pouco estranho, já que sabia que Lee ainda tinha aulas, mas ele disse que era algo urgente e preferiu não dar detalhes. Paul ainda perguntou se ele precisava de uma passagem de volta, mas Lee respondeu que não. Nesse ponto, a polícia já suspeitava que algo grave havia acontecido com Tan, e Lee foi oficialmente considerado uma peça-chave no desaparecimento dela. 26 de setembro de 2014, a polícia recebeu uma ligação. Haviam encontrado o carro de Tom, um Toyota Camry do ano de 1997. O veículo estava estacionado debaixo de uma árvore, próximo a um conjunto de casas residenciais nos arredores de Iowa City. Uma dessas casas pertencia a Lai. Moradores relataram que o carro estava ali há várias semanas e que exalava um cheiro extremamente desagradável. Para inspecioná-lo, foi necessário um mandado, mas pela experiência, os agentes já imaginavam o que poderiam encontrar. Quando conseguiram abrir o porta-malas, havia uma mala dentro e o odor ficou ainda mais intenso. Dentro da mala estava o que um dia foi uma pessoa. Também havia um peso de academia e a cabeça estava enrolada em uma toalha com manchas amarronzadas. Neste momento, ainda não podemos afirmar com certeza, só depois dos exames, comentou um dos oficiais. Levamos muito tempo para encontrar o carro, pois nem sabíamos ao certo qual modelo procurar. É triste que tenha terminado assim. Mesmo sem os laudos completos, os investigadores não tinham mais dúvidas. Tratava-se de uma estudante da Universidade Estadual de Iowa, Tom Xiao. Mais tarde, a perícia confirmou oficialmente que a pessoa encontrada no carro era mesmo ela. A última vez que foi vista foi em Iowa City, no dia 8 de setembro. A causa do ocorrido não foi divulgada publicamente, mas a polícia declarou que estava procurando por Jiangnan Li, um estudante chinês de 23 anos. Acredita-se que ele tenha retornado ao seu país de origem, mas até então não havia confirmação oficial. Posteriormente, seria determinado que a jovem provavelmente sofreu agressões graves e teve dificuldades para respirar ao ser colocada dentro da mala. Não foi possível definir com precisão quando tudo aconteceu. No carro também foram encontrados documentos de Lee que indicavam sua saída do país, e no banco do motorista estava o celular de Tom, danificado. Agora que se confirmava a ausência de Tom, a polícia retornou ao mesmo motel, desta vez com a equipe de perícia. A toalha em que sua cabeça estava enrolada pertencia exatamente ao quarto onde haviam ficado. Com o uso de luminol, especialistas detectaram marcas em móveis. As câmeras de segurança mostraram Lee na loja TJ Maxx, onde passou um bom tempo escolhendo uma mala, a mesma em que ela foi encontrada. Ele comparava os tamanhos e empurrava as malas pelos corredores. No Walmart, comprou 2 pesos de academia, um dos quais foi localizado depois dentro da mala. Tudo isso parecia um enigma sem lógica. Afinal, os dois haviam acabado de voltar de uma viagem de fim de semana juntos, e no dia seguinte, algo sem explicação aconteceu. Mas logo a polícia encontraria uma pessoa que revelaria algo capaz de mudar toda a investigação.
James Dorset, diretor do programa internacional, lembrou que em 20 anos de trabalho havia perdido apenas 2 estudantes estrangeiros. Em uma cerimônia de despedida, ele falou com sinceridade e tristeza, e as lembranças de Tom, especialmente a primeira conversa entre eles, o comoveram profundamente. Toda vez que vou ao shopping e vejo um quiosque de sorvetes Dippin' Dots, lembro dela. Prometi a mim mesmo: um dia, quando tiver forças, vou provar aquele sorvete, em homenagem a ela. Uma amiga muito próxima de Tom confessou que ainda era difícil falar sobre o assunto. Eu sorrio quando lembro da primeira vez em que a vi. A última a discursar naquela noite foi uma conhecida da família de Tom, amiga de seu pai. Ela veio especialmente da Virgínia para se despedir pessoalmente e agradecer a todos que compareceram. Nos dias em que Tom já não era mais vista por ninguém, Lee fez algumas ligações. Uma delas foi para uma mulher chamada Karen. Eles conversaram por mais de 3 horas. Depois, entraram em contato com ela para tentar entender do que se tratava. Descobriu-se que a conversa que Tom teve com a amiga no dia 3 de setembro sobre a vontade de terminar tudo com Lee e começar uma nova fase da vida acabou sendo ouvida sem que ela soubesse. Lee ligou bem naquele momento e, sem perceber, Tom atendeu. Ele escutou a conversa delas por cerca de meia hora. Segundo Karen, ele estava claramente alterado. Logo depois, uma postagem enigmática surgiu em seu perfil nas redes sociais. Quando os investigadores juntaram tudo o que sabiam com a forma como Tom foi encontrada, ficou evidente. Aquilo tinha sido planejado com cuidado e antecedência. Acredita-se que o halter encontrado no caso serviria para dar peso a uma mala, com a intenção de lançá-la depois no rio. Ao analisar os dados do celular de Lee, ficou claro que, entre 3 e 4 da manhã, ele esteve próximo ao rio Skunk. Provavelmente foi até lá tentando se desfazer de algo, contando que a água encobrisse tudo. Mas ao chegarem no local, os detetives perceberam que a profundidade do rio não era suficiente, o que explicaria por que tudo permaneceu no carro. A essa altura, a investigação já tinha uma noção clara dos acontecimentos. Após escutar uma conversa de Tom, Lee parece ter perdido o controle e começou a agir. No dia 5 de setembro, o casal se hospedou, conforme planejado, em um motel simples. No dia 6 de setembro, Lee comprou algo e, ainda naquela noite, reservou uma passagem só de ida para a China. Esse foi o último dia em que alguém viu Tom. Em 7 de setembro, depois do que aconteceu, ele voltou ao apartamento e começou a juntar seus pertences, pronto para ir embora. Andou um tempo pela cidade, pensando se devia ir até o rio, mas desistiu e acabou deixando tudo no carro. Depois disso, passou a escrever mensagens fingindo ser Tom, para os amigos dela e para o pai, tentando ganhar tempo. No dia 8 de setembro, ele já estava em Chicago, de onde comprou uma passagem para Los Angeles. E no dia seguinte, embarcou em um voo rumo à China. Desapareceu. O mandado oficial para sua prisão só saiu em março de 2015, mas, até lá, já não havia como localizá-lo. Um agravante é que não existe acordo de extradição entre os Estados Unidos e a China, e a polícia entendia que estava de mãos atadas. Mesmo assim, mesmo estando do outro lado do planeta, o caso ainda repercute e é assunto constante na mídia chinesa. Conversei com um professor que estuda a cultura chinesa, e ele confirmou que essa história é conhecida e lembrada. Segundo ele, se houver pressão suficiente na China em torno do caso, isso pode ter impacto direto na possível volta da pessoa considerada peça-chave na investigação, Shunan Lee, aos Estados Unidos. Familiares da jovem, por exemplo, podem usar a internet e a opinião pública para pressionar as autoridades a colaborar com os americanos. O Dr. Kenneth Quinn, que antes de assumir uma premiação
Internacional na área de segurança alimentar, trabalhou por mais de 3 décadas no Departamento de Estado do Zeekoncept da Sexmichua e foi embaixador no Camboja, afirma que a disposição da China em cooperar na busca por Lee pode depender de um princípio: reciprocidade. Ou seja, se eles ajudarem, o que os Galstendewa oferecerão em troca? Quando se trata da transferência de um cidadão de um país para outro, ainda mais em uma situação delicada como essa, a resposta costuma ser negativa se não houver uma contrapartida. Apesar disso, Quinn não acredita que a China queira proteger alguém que possa ter causado mal. Afinal, a pessoa afetada também era cidadã chinesa, e eles também têm interesse em que tudo fique esclarecido. Quinn acredita que pode haver um cenário em que a própria China queira levar o caso até o fim, dentro do seu sistema legal. Afinal, tanto a pessoa apontada quanto a jovem envolvida são cidadãos chineses. Ele duvida que Lee seja simplesmente entregue aos Estados Unidos. No entanto, segundo ele, podem existir acordos informais entre os países que sirvam aos interesses de ambos. O detetive Gonzalez, que liderava a investigação, estava determinado. Ele dizia que queria deixar uma mensagem clara. Mesmo que algo terrível aconteça com alguém, isso não será ignorado. Não importa de onde você é, para qual país foi ou onde está escondido, ninguém vai desistir. Junto com o promotor do estado de Iowa, ele entrou em contato com as autoridades chinesas e com a embaixada. Para alívio deles, o lado chinês demonstrou disposição em colaborar, prometendo localizar Lee e cuidar do caso em seu próprio território. Logo foi publicado um comunicado oficial, e o caso passou a ser comentado em todo o país. Usuários da internet começaram a compartilhar fotos de Lee, e a hashtag com seu nome se tornou um dos assuntos mais falados. Em maio de 2015, Lee, que estava escondido em Wenzhou e entendeu que não tinha saída, se entregou voluntariamente. Ele foi detido. Para que o caso pudesse ser oficialmente transferido à jurisdição chinesa, as autoridades do país precisaram de todo o material reunido pelos investigadores americanos. Já em junho, Lee foi formalmente detido e seu caso passou a ser tratado como um ato grave e intencional. Um ano depois, Lee admitiu sua culpa, alegando que agiu sem pensar e estava em um momento de extremo estresse. Segundo ele, houve um conflito entre os dois e ele teria apenas tentado se proteger. Ele negou ter planejado algo com antecedência, dizendo que tudo aconteceu por acaso, justamente quando se preparava para voltar à China. Lee declarou que amava verdadeiramente Tong e que não conseguiu lidar com a rejeição. A audiência durou apenas 6 horas. Os pais da jovem foram orientados a não comparecer ao tribunal. Mas isso não impediu a mãe de Tong. Em certo momento, ela entrou na sala visivelmente abalada. Ela disse que sua vida havia perdido o sentido e que só restava amargura. Os pais de Lee se encontraram com a família Tan e, em nome do filho, pediram perdão. Como gesto de arrependimento, aceitaram pagar uma indenização. 2 milhões de yuans, o que equivale a aproximadamente $300.000. Em casos como esse, as punições possíveis vão desde 10 anos de reclusão até a medida mais severa, e os familiares da jovem deixaram claro que esperavam a decisão mais rigorosa. O pai de Tan citou um antigo provérbio chinês: aquele que tira a vida de outro deve prestar contas plenamente. Um caso de grande repercussão, que ecoou pelas ilhas do Oriente e cruzou fronteiras, chegou enfim ao fim. O ex-estudante da Universidade de Iowa, Zhang Yanli, de 24 anos, passará o resto da vida em um presídio na China, tudo por causa do que aconteceu com sua companheira. Isso ocorreu em junho de 2016. Na época, o tribunal o condenou à prisão perpétua. Contudo, pelas leis chinesas, essa pena pode posteriormente ser reduzida para 13 anos. Embora, como é comum nesses casos, não haja qualquer garantia. A família Tan recebeu a sentença com certo alívio.
Para eles, a punição na China teria sido equivalente à que seria aplicada nos Estados Unidos. Sentiram que a justiça foi feita conforme as normas, tanto em Iowa quanto no país de origem. Representantes do lado americano enfatizaram: as provas eram contundentes, por isso o desfecho do processo não foi uma surpresa. O mais importante é que a pena foi proporcional, nem branda, nem excessiva. A notícia difícil abalou profundamente o pai da jovem, a ponto de sua saúde piorar repentinamente. Chegaram a recomendar que ele não viajasse longas distâncias. Ele não conseguiu voltar pessoalmente aos Estados Unidos para buscar as cinzas da filha. Os investigadores em Iowa destacaram que este caso se tornou um exemplo marcante de cooperação entre os Estados Unidos e a China em assuntos de caráter internacional. Um representante da promotoria do condado acrescentou que, nos últimos anos, tem havido um aumento no número de estudantes chineses em instituições de ensino americanas, especialmente na cidade de Iowa. Por isso, é essencial que eles continuem sentindo segurança e confiança. O caso de Tang ganhou grande repercussão, não apenas pelo ocorrido em si, mas também por quem ela era. Tang Jiao, com 19 anos, era extremamente determinada, dedicada e corajosa. Ela escolheu sair de seu país de origem de forma consciente, buscando se desafiar, crescer e fazer de tudo para que sua família se sentisse orgulhosa dela. E ela estava conseguindo em todos os aspectos. Sem dúvida, um grande futuro a aguardava. Amigos se lembram dela como uma pessoa de luz. Ela tinha o dom de levantar o astral, rir com você e estar presente quando você mais precisava. Sua colega de quarto, uma jovem chamada Jean, ainda guarda o livrinho de orações que Tan lhe deu de presente. Ela marcou com um marcador a data da última vez em que se viram. Há um trecho que diz: ajuda-me a não sair do caminho, mesmo quando ele parecer impossível. Lembra-me de que não caminho sozinha, pois há quem deseje seguir ao meu lado. Essas palavras se tornaram para Jean um símbolo de que a amiga continua presente de alguma forma. Obrigado a todos que assistiram até o fim. Cuidem-se e cuidem de quem vocês amam. Este é um dos casos mais difíceis que já passaram pelo Supremo Tribunal Criminal. Talvez seja, de fato, uma das situações mais chocantes que toda a equipe já enfrentou. A Agência Nacional de Combate ao Crime descreveu o ocorrido como algo que acontece uma vez por geração. É impossível não desejar, do fundo do coração, que ninguém mais precise lidar com algo semelhante. Benilyn Aquino, com 25 anos, era natural das Filipinas. Era querida por todos que a conheciam. Uma pessoa simples, gentil, verdadeira. Sua irmã Sheila contou que não conhecia ninguém que não gostasse dela. Benilyn sonhava em conquistar uma formação. Enquanto estudava, recebia apoio da irmã e do pai, Benedicto. Toda a família se esforçava para que ela pudesse concluir os estudos. Era descrita como inteligente, bonita, confiável e extremamente carinhosa. Sempre protegia quem amava. O irmão recorda que ela o defendia sempre que alguém o tratava mal. Em 2015, ela conheceu um britânico chamado Lexington Burke por meio de um site de relacionamentos. Eles iniciaram um namoro e depois de um tempo, quando ele viajou para as Filipinas, os dois se casaram. A cerimônia foi grandiosa e aconteceu no dia 28 de julho de 2018, na ilha de Samar. Já no mês seguinte, em 19 de agosto, nasceu a filha do casal. Ela recebeu o nome de Jellica. Quando Jellica completou 1 ano, a família se mudou para o Reino Unido. Foi a primeira vez que Benilyn deixou sua terra natal. Ela acreditava que aquela mudança traria uma nova vida, cheia de boas oportunidades. Ela se dedicava ao trabalho com muita seriedade e fazia de tudo para ajudar sua família, enviando dinheiro de volta às Filipinas. Mas, no final de 2020, o relacionamento com o marido começou a se deteriorar. Benilyn precisou se mudar para uma habitação social, um pequeno apartamento térreo localizado no bairro de Kingswood.
a cerca de 3 milhas de Bristol. Apesar das dificuldades, ela logo fez novas amizades. Contava especialmente com o apoio de um grupo de mães da cidade de Bath. Elas levavam alimentos e tudo de que pudesse ser útil. Amigos e conhecidos sempre passavam para visitá-la, buscando oferecer acolhimento e carinho. Embora essa relação com Lexington já estivesse desfeita, eles haviam combinado como dividiriam os cuidados com Jellica. Mas no fim de fevereiro de 2021, Lexington começou a ficar muito preocupado. Benny Lynn parou de responder às suas ligações e mensagens e não abria mais a porta. Ele chegou a deixar um bilhete, mas também não obteve retorno. Funcionários do serviço social o procuraram para saber se ela havia feito algum contato, pois não compareceu a um encontro marcado nem atendeu às ligações. Esse comportamento não era nada típico dela. Quando a angústia ficou insuportável, ele procurou a polícia. No dia 1º de março, foram registradas queixas pelo desaparecimento de Benny Lynn, de Jellica e também de outra menina, com cerca de 7 anos. É importante destacar que, inicialmente, essa menina de 7 anos foi tratada como uma criança distinta, mas depois algumas fontes informaram que ela poderia ser a filha mais velha de Benny Lynn. O nome dessa jovem não foi divulgado. Conforme a legislação, sua identidade deve permanecer em sigilo. Neste episódio, vamos chamá-la de Jane Doe. A polícia de Avon e Somerset iniciou uma investigação e rapidamente encontrou uma possível pista. Um carro foi visto entrando em Gloucestershire aproximadamente no mesmo horário em que a jovem teve seu último contato. Mais tarde, esse mesmo veículo retornou para o norte e cruzou a fronteira com a Escócia. Câmeras de vigilância registraram o momento em que o motorista abastecia em um posto de gasolina. Os investigadores pediram apoio aos colegas escoceses para rastrear o veículo. O proprietário do carro era um homem chamado Andrew Innes, que veio de Dundee para buscar alguns passageiros. Apesar da diferença de fuso horário entre as Filipinas e o Reino Unido, Sheila e Benny Lynn mantinham contato constante. Elas eram muito próximas. Na quinta-feira, dia 18 de fevereiro, um dia antes de cessarem as comunicações, Benny Lynn conversou com a irmã por videochamada. Naquele momento, ela estava no carro de Andrew. Todos estavam a caminho da Escócia. Sheila pediu para ver quem estava dirigindo e Benny Lynn virou a câmera para que a irmã pudesse enxergá-lo. Eles não levavam malas ou bagagens, o que indicava que provavelmente seria uma viagem curta. Alguns dias depois, já em solo escocês, Sheila começou a se preocupar com o silêncio. Benny parou de responder às mensagens. No sábado, dia 20 de fevereiro, ela escreveu diretamente para Andrew, suspeitando que a irmã ainda estivesse com ele. Olá, o que aconteceu com a minha irmã? A resposta só veio no dia seguinte. A história é um pouco longa, mas não se preocupe. Ela está bem? Sheila insistiu. Por favor, me diga o que aconteceu com ela. Andrew explicou que conheceu Benny Lynn em um site de relacionamentos que haviam conversado por um tempo e que ele decidiu visitá-la. Sheila então foi direta. Onde ela está agora? Ele respondeu que a deixou em um café em Glasgow. Segundo ele, ela teria se encontrado com outro homem que também conheceu pela internet. Andrew contou que Benny Lynn estava apreensiva com alguns possíveis problemas. Aparentemente, havia o risco de perder a guarda da filha e de ser deportada do país. Segundo ele, ela pediu abrigo temporário e ele sugeriu que ela se desfizesse do celular caso realmente quisesse desaparecer. Sheila implorou. Posso pelo menos ouvir a voz dela? A resposta foi vaga. Assim que ela estiver acomodada, acredito que vai entrar em contato. A troca de mensagens ainda continuou. Em certo momento, Sheila escreveu: Pelo menos diga, ela está bem? Andrew respondeu: A Escócia é um lugar tranquilo. Quase não acontecem coisas ruins aqui. Não se preocupe, tenho certeza de que está tudo certo com ela. Mas se passaram mais 4 dias antes que Sheila tentasse novamente obter alguma notícia.
Ele contou que aquele homem do café havia mandado uma mensagem dizendo que já estavam começando a se adaptar à nova vida. Acrescentou que ela estava aliviada por ter alguém confiável ao seu lado e que, finalmente, podia respirar tranquila. Segundo ele, o pior já tinha passado e agora o pequeno ficaria com ela. Andrew disse que queria encerrar tudo ali. Comentou ainda que pretendia apagar todos os dados dos seus dispositivos, não só por ele, mas para garantir que ninguém conseguisse descobrir onde ela estava, nem mesmo se a polícia fosse até a casa dele. Sheila pediu que ele enviasse um vídeo da Benny Lynn para ter certeza de que estava tudo certo com ela. Ele mandou uma gravação. Ela respondeu: "Espero que a gente ainda converse, senhor." Ele devolveu: "Talvez um dia, quando tudo estiver mais calmo." Mas o vídeo que ele enviou não era recente. No dia 5 de março, por volta das 3h20 da tarde, policiais foram até o número 21 da rua Tron Avenue, endereço associado ao veículo em questão. A casa pertencia a Andrew Innes, de 50 anos. O carro estava estacionado na frente. Próximo dali, havia um container de obra com colchões e restos de reforma. Quando os policiais bateram, o próprio Andrew abriu a porta, mas só uma fresta. Falou com eles por essa abertura. Se recusou a deixá-los entrar, alegando que estava em isolamento e que a garota acabava de sair do banho e ainda não estava vestida. Contudo, pela fresta, os agentes conseguiram ver a menina, já vestida e tranquila. Algo na cena despertou um alerta. Eles insistiram para entrar. Ao entrarem, encontraram a casa em completo caos. Parecia que passava por reformas. Objetos da cozinha estavam espalhados pela escada e a própria cozinha estava desmontada, sem fogão, sem armários. Na sala, a garota assistia a desenhos animados. Um dos policiais começou a conversar com ela e a menina afirmou que Andrew não era parente dela, que não havia laço familiar entre eles. Ao perguntarem sobre Benny Lynn e Jellica, ele afirmou que as tinha levado para Glasgow e deixado em um café com um homem cujo nome não sabia. Desde então, segundo ele, não as tinha mais visto. Os policiais perceberam que havia algo errado e decidiram continuar com o interrogatório. E foi então que ele disse algo que fez todos congelarem. "Eu me desfiz dela. Ela está debaixo do chão. Tivemos uma briga e as coisas saíram do controle. E a Jellica? Está com ela, também debaixo do chão. Eu não conseguia cuidar da criança. Ela gritava muito. Após isso, ele foi detido. A menina que estava na casa foi levada para um local seguro. No dia seguinte, 6 de março, o homem foi formalmente acusado no caso de Benny Lynn e Jellica. A polícia ainda precisava entender tudo a fundo e buscar confirmações. Quando a história veio a público, vizinhos começaram a levar flores e brinquedos até a casa da Tron Avenue. Nesse período, os investigadores seguiam reconstruindo, passo a passo, o que de fato havia acontecido. Benny Lynn usava o site de relacionamentos filipino Cupid. Ela procurava alguém com quem pudesse conversar e construir uma conexão. Foi por lá que conheceu Andrew Innes, um homem de 50 anos. No início, as mensagens trocadas entre os dois eram simples e comuns. Com o tempo, começaram a se falar por videochamadas e Andrew passou a levar o papo para um lado diferente. Ele pediu que Benny enviasse uma foto mais íntima. Ela recusou. Foi então que ele ofereceu a ela um trabalho na empresa dele, como gerente de relações públicas, e prometeu pagar o aluguel. Mas ela respondeu que poderia fazer isso em Bristol, se ele realmente estivesse levando a sério. Eles combinaram de se encontrar no dia 12 de fevereiro. A partir daí, Andrew passou a pesquisar coisas estranhas na internet, desde estatísticas de crimes na Escócia até o uso de clorofórmio e formas de esconder objetos sob o piso. Apesar das restrições por causa da pandemia, ele saiu de Dundee e dirigiu mais de 600 quilômetros para ver Benny em Kingswood.
Ele não conseguiu vaga em nenhum hotel e também não pôde passar a noite com ela, então dormiu no carro. Benny ficou com pena e, como também tinha curiosidade de conhecer a Escócia, aceitou ir com ele passar um fim de semana. Os dois tiraram fotos pelas ruas de Dundee, visitaram pontos turísticos, registraram momentos juntos. No dia 23 de fevereiro, ele foi visto em uma loja comprando materiais de construção e brita. No dia seguinte, um caçamba de entulho apareceu perto da casa dele. O que os investigadores ainda iriam descobrir era uma tarefa difícil. Especialistas de várias áreas foram chamados, peritos forenses, arqueólogos, geólogos, para tentar entender se o que Innes dizia era mesmo verdade. As escavações duraram quase 2 semanas, e o que foi encontrado sob cerca de 1 metro de terra confirmou os piores receios. Em 19 de março, a polícia localizou algo que ninguém gostaria de imaginar em casa alguma. Entre os indícios achados, havia sinais da presença de Benny Lynn junto com sua filha. Enquanto isso, nas Filipinas, a irmã de Benny, Sheila, recebeu uma ligação do ex-marido dela, Lexington. O que ela ouviu a deixou em choque. Coube a ela a dolorosa missão de contar tudo aos pais, que moravam em outra região. Foi um impacto profundo. Durante as madrugadas, ela não conseguia dormir e tentava escrever para Benny no aplicativo de mensagens, com a esperança de que, talvez, ela respondesse. O irmão de Benny publicou um texto comovente nas redes sociais. Desde que você saiu de casa, a gente sente muito a sua falta. Eu lembro de você me fazendo dançar, de como a gente ria. Você sempre trouxe alegria. Nunca vamos esquecer de você. Durante o andamento da investigação, descobriu-se que Andrew Innes nunca tinha sido investigado pela polícia. Ele nasceu no ano de 1970 numa base militar na Alemanha, mudou-se de Derby para Dundee aos 24 anos e estudou na Universidade de Aberdeen. Depois disso, trabalhou como programador e ajudou a desenvolver jogos eletrônicos na empresa DMA Design. Mais tarde, ele se casou com uma mulher do Japão e se mudou para lá com ela. O casal teve 3 filhos e viveu um tempo na Califórnia, mas depois retornaram para a Escócia. Até o ano de 2019, o relacionamento já mostrava sinais de desgaste e o homem foi deportado do Japão de volta ao Reino Unido, ficando longe da família. Foi nesse período que surgiram ainda mais detalhes estranhos sobre a vida de Andrew Innes. Ele tinha grande habilidade com tecnologia e criou por conta própria uma ferramenta para filtrar perfis em sites de encontros. Ele direcionava seu interesse apenas para mulheres que tinham filhos pequenos. Os dados coletados eram organizados com cuidado em uma planilha, onde cada mulher recebia uma pontuação com base na idade, peso, altura e presença de criança. As pontuações mais altas eram dadas a mulheres entre 25 e 30 anos que tivessem filhos pequenos. Quando os restos de Benny Lynn e de sua filha foram encontrados, iniciou-se uma perícia técnica. Os resultados deixaram os investigadores em choque. Foram constatadas lesões graves na região da cabeça de Benny Lynn e danos internos. Também foram identificados sinais de objeto pontiagudo na área do peito. Innes declarou que tudo aconteceu no dia 23 de fevereiro, exatamente na data em que as câmeras de segurança o mostraram comprando materiais de construção e cascalho em uma loja. Quando o investigador Paul Hardy perguntou por quanto tempo ela havia permanecido sob o chão, Innes respondeu: "Na sexta-feira passada ela emergiu. Íamos passar o fim de semana juntos." Em seguida, ele afirmou que havia encontrado conversas dela com dezenas de homens e, depois disso, teve que lidar com uma grande quantidade de concreto. Innes insistia que nada tinha sido premeditado. "Tivemos uma discussão. Ela partiu para cima de mim, eu apenas me defendi e terminou desse jeito", disse ele. Segundo sua versão, ela teria pego uma faca de sushi. No entanto, os registros em vídeo desmentiram essa narrativa. Nas imagens, ele aparece comprando um martelo, ferramenta que ele utilizaria depois.
Posteriormente, ele mudou sua versão e declarou que estava tendo algo semelhante a uma alucinação auditiva. Supõe-se que tudo ocorreu enquanto Benny cozinhava. Ele se aproximou e começou a acertar a cabeça dela com um martelo. Depois disso, ele foi até o escritório onde guardava uma faca de lâmina longa que chamava de espada samurai. Com essa arma, ele voltou à cozinha e fez novos movimentos violentos. Também utilizou o cabo da faca e voltou a usar o martelo. Tudo isso teria acontecido na presença da filha de 7 anos. Mais tarde, ele enrolou a mulher em um saco de construção, plástico e cobertor, escondendo-a sob o piso da cozinha. Nos 2 ou 3 dias seguintes, ele manteve a garota dentro da casa. Sabe-se que durante esse período, o tratamento dado a ela foi extremamente cruel. Mais tarde, ele tirou a capacidade dela de respirar, pressionando as mãos contra o rosto e o pescoço. Depois, enrolou o corpo indefeso dela em sacos de material de construção e escondeu debaixo do chão da cozinha, ao lado da mãe. Ele disse que fez isso porque a garota teria pedido para ficar com a mãe e que achou lógico deixá-las juntas. Laudos apontaram vestígios dele sobre ela, além de material genético tanto da jovem quanto de Andrew em um objeto encontrado na lixeira da casa. Depois de tudo isso, ele disse a Jane Doe que Benny e Jellica estavam supostamente no hospital e por isso não estavam por perto. Os policiais que conversaram com ele relataram que ele agia como alguém imerso em autopiedade, sem demonstrar arrependimento verdadeiro. Em certo momento, uma investigadora conversou com Jane Doe. Ela contou que Andrew Innes, segundo suas palavras, possuía um martelo pesado e o usou contra Benny Lynn. Ela tentou chamar a polícia, mas não conseguia falar. Disse também que estavam brincando de esconde-esconde quando algo irreversível aconteceu com Jellica. A menina disse: "Não sei exatamente onde. Só lembro de olhar para dentro do banheiro e ele fechou a porta na minha cara." Andrew fechou a porta na minha frente. Então aconteceu lá. Eu queria salvá-las, mas não consegui. Eu não entendia o que estava acontecendo. Durante esse período, ela mesma passou por situações muito difíceis de descrever. Segundo ela, após tudo o que ele fazia, incluindo amarrá-la e impedir que falasse, ele dava dinheiro. Uma vez foram 2 libras e 10 pence. Ela relatou que foi mantida na casa contra sua vontade. Andrew amarrou uma corda de uma porta a outra. Eu não conseguia sair. Só ele abria a porta quando voltava. Eu implorava para ele me levar junto. Era a única chance de fugir. Quando foi preso, Innes negou tudo e disse que nunca havia tocado em Jane Doe. Mas mais tarde, as provas desmentiram sua versão. Foram encontrados vestígios de DNA em objetos e fechos metálicos. Também foi revelado que a jovem havia sido diagnosticada com uma condição infecciosa que também acometia Innes. O julgamento teve início no dia 31 de janeiro de 2023, na Suprema Corte de Edimburgo, sob o comando do juiz Lord Beckett. Innes admitiu que tirou a vida de Jellica e Benny Lynn, mas se recusou a aceitar que suas ações foram intencionais, alegando responsabilidade limitada. Ele também negou ter tentado esconder rastros ou os demais atos pelos quais foi acusado. No terceiro dia de audiência, ele mudou mais uma vez sua versão. Agora, dizia que teve um surto apocalíptico de raiva quando achou que Benny Lynn o fazia lembrar de 2 mulheres ao mesmo tempo, a ex-parceira e a esposa. Segundo ele, o corpo lembrava a esposa, mas o rosto fazia pensar na ex-namorada. Contou que a ex-companheira terminou tudo de forma fria, apenas com uma mensagem. Ele disse que sentiu todas as mágoas voltarem à tona e declarou: "Eu explodi. Comecei a pensar em coisas sombrias. Lembro da lâmina entrando uma vez. Ela estava caída no chão e ele continuou agindo até que tudo ficasse em silêncio." Durante seu depoimento no tribunal, ele afirmou que nada disso foi planejado.
Segundo ele, se tivesse sido algo premeditado, teria acontecido de forma completamente diferente. Acrescentou ainda que o martelo que havia comprado acabou nem servindo para nada. Ele admitiu que a ideia de voltar para casa com um martelo depois de ter saído apenas para abastecer o carro parecia totalmente absurda. Innes contou ao júri que lembra do primeiro impacto e de como tudo virou uma confusão. Começou na cozinha e depois foi parar em outro cômodo. Disse que nunca havia sentido uma raiva tão intensa na vida. Quando lhe perguntaram o que fez depois, respondeu que preparou um espaço onde fosse possível se despedir com respeito. Ele se referia a isso como um funeral cristão e até refez o piso do lugar. No início, ele pensou em dar outro destino, levar para bem longe, mas desistiu da ideia, já que estava envolvido em reformas na época. Durante o julgamento, ficou claro que ele era uma pessoa que precisava ter controle sobre tudo. Ele próprio confessou que ficou extremamente incomodado quando a ex-esposa cortou o cabelo de um jeito que ele não aprovava. Também contou que uma vez tentou fazer mal a si mesmo usando um cabo elétrico. Em alguns momentos, ao narrar essas coisas, ele não conseguia conter o choro diante do júri. O tribunal deu bastante atenção ao estado emocional e psicológico dele. O psiquiatra forense Dr. Gordon Cowan, especialista em comportamento, se encontrou com Innes em 8 ocasiões após sua prisão e prestou depoimento no 4º dia do julgamento. O médico disse que a narrativa de Innes mudou várias vezes. Primeiro ele falou em legítima defesa, depois mencionou vozes que ouvia na cabeça e, mais tarde, disse que foi um pouco de cada coisa. O doutor explicou aos jurados que Innes carregava mágoas antigas de relacionamentos passados e que a mulher envolvida naquela noite teria despertado essas lembranças, provocando uma reação descontrolada. Ele disse que acreditava estar se defendendo, mas também ouviu uma voz interior que o incitava a machucar, mesmo sabendo que aquela mulher não havia feito nada de errado. O psiquiatra admitiu que era difícil afirmar com certeza quais sintomas Innes apresentava, se é que ele apresentava algum. Innes havia sido diagnosticado com um problema intestinal. Chegou a ser internado em um hospital próximo de Dundee em fevereiro de 2021. Ele estava tomando medicamentos para aliviar os sintomas. O advogado de defesa, Brian McConaughey, questionou o doutor se o uso desses remédios poderia causar alterações na percepção, já que Innes dizia que perdeu o controle por conta disso. Embora a dose diária fosse de 40 mg, o tribunal ficou sabendo que ele havia começado a tomar mais do que o recomendado pouco antes do ocorrido. No entanto, o fato de ter comprado de martelo com antecedência levantou dúvidas sobre a possibilidade de aquilo ter sido causado apenas por um estado de confusão mental. Dr. Cowan explicou que, quando uma pessoa está passando por um estado mental seriamente abalado, que pode levá-la a fazer algo extremamente perigoso, isso geralmente se reflete fortemente no comportamento dela. As pessoas ao redor percebem que algo está errado. Existe uma certa lógica no raciocínio dele, observou o médico. Por isso não acho que isso aponte de forma clara para um transtorno mental agudo. Ele também comentou que, embora seja muito raro, reações assim podem ser causadas por certos medicamentos. No entanto, segundo ele, nos últimos 12 meses não houve registro de casos desse tipo na região do NHS Tayside, e a maioria de seus colegas nunca viu algo assim ao longo de toda a carreira. O doutor teve seu primeiro encontro com Innes na prisão em setembro de 2021. Foi nesse momento que ficou evidente que Innes começou a suspeitar de uma possível ligação entre seu estado mental e o uso de esteroides. Essa foi a primeira vez que ele ouviu falar de um efeito parecido com o que havia sentido. Alguns especialistas chegaram a sugerir que ele poderia apresentar traços ligados ao espectro autista. Mas o tribunal deixou claro que isso não tem relação com a inclinação de alguém para atitudes ilegais e não pode ser usado como justificativa para reduzir a responsabilidade. Um dos momentos mais delicados do julgamento
foi a reprodução do depoimento de Jane Doe. A jovem relatou que Andrew fez algo muito ruim com Jellica enquanto eles brincavam de esconde-esconde. Ela admitiu que, na época, não entendia o que estava acontecendo. Também descreveu os episódios pelos quais passou, tão impactantes que os jurados foram orientados a buscar apoio psicológico, caso necessário. Innes, por sua vez, afirmou que ela não estava dizendo a verdade. Ele questionou alguns detalhes do relato, dizendo que, na visão dele, as coisas teriam acontecido de forma diferente, caso tivessem ocorrido como ela descreveu. Se eu realmente quisesse que ela ficasse em silêncio, teria usado outra coisa, e não uma meia. A casa estava cheia de objetos mais apropriados para isso, declarou. Ele ainda afirmou que, se a polícia tivesse chegado à sua casa apenas um dia depois, teria encontrado não só Jellica, mas também outras pessoas que, naquele momento, já não conseguiam mais dar nenhum sinal. Após 5 dias de audiência, ambas as partes encerraram suas declarações. O juiz Lord Beckett deu instruções claras ao júri e, depois de 2 horas e meia de deliberação, os jurados chegaram a um veredito. Andrew Innes foi considerado culpado. Além das acusações principais, o tribunal reconheceu sua responsabilidade em outras ações que também configuram condutas criminosas. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua, com um período mínimo de 36 anos antes que seu caso possa ser sequer cogitado para revisão. O juiz ressaltou que Innes causou um dano irreparável a alguém que confiava nele, além de uma menina que sequer tinha meios de se defender. Esses estão entre os atos mais graves que já passaram pelo Alto Tribunal Criminal. Considerando todos os fatores, a pena pelas principais acusações começou a contar a partir de 8 de março de 2021. Isso não significa que a pena seja exatamente de 36 anos. Foi determinada a prisão perpétua e somente após esse período será possível avaliar a possibilidade de liberdade condicional. A decisão ficará a cargo de uma comissão especializada que levará em consideração o quão segura seria essa medida para a sociedade. Em quase 3 décadas atuando nas forças de segurança, nem eu, nem meus colegas presenciamos algo semelhante ao que Andrew Innes fez. Ele, de maneira fria e calculista, interrompeu a trajetória de uma jovem mãe e de sua filha, e depois tentou ocultar o que fez, escondendo tudo sob o piso de sua cozinha. Suas ações não demonstraram empatia nem arrependimento, nem por quem ele destruiu, nem pelas pessoas próximas que agora carregam esse peso diariamente. Gostaria de agradecer à família de Benalan e Angélica pela força demonstrada ao longo desse processo tão doloroso. Espero que essa sentença represente, ao menos em parte, um senso de justiça e ajude a iniciar um caminho de paz interior. Obrigado. Esse foi um dos casos mais difíceis nos quais participei com a equipe. Foi graças ao profissionalismo e à dedicação de todos que conseguimos alcançar uma decisão justa. A Agência Nacional de Combate ao Crime descreveu esse caso como algo que ocorre apenas uma vez por geração. E, sinceramente, espero que ninguém mais precise passar por algo assim. A família de Benalan veio das Filipinas ao Reino Unido para acompanhar o julgamento. Em sua declaração, disseram que o que aconteceu foi o pior cenário que poderiam imaginar e afirmaram que esses acontecimentos os assombrarão para sempre. Para os familiares, a ausência dela representa uma perda irreparável. Os parentes que ficaram nas Filipinas ainda não conseguem compreender por completo o que houve, especialmente sua irmã, que até hoje busca respostas. Suas palavras foram traduzidas por um amigo. Esses últimos 2 anos foram insuportavelmente difíceis. Estamos em choque. Até agora, não conseguimos entender por que isso aconteceu. Innes não demonstrou arrependimento nem intenção de pedir desculpas. Recolheu-se em autocompaixão. O que ele fez é algo quase impossível de descrever. Quando perguntaram à irmã se ela conseguiria perdoá-lo, sua resposta foi: sim, se ele permanecer para sempre onde está agora.
O pai de Benalan, Benedicto, não conseguiu retomar sua vida como era antes. A perda da filha e da neta o abalou profundamente. Para Lexington, o que aconteceu foi um golpe devastador, principalmente ao saber pelo que Angélica passou. Innes manifestou a intenção de recorrer da sentença e enviou uma solicitação ao Tribunal de Apelação Criminal de Edimburgo. A data do julgamento será definida posteriormente. Nenhum pedido de liberdade provisória enquanto aguardam a audiência foi feito. Ele continua sob custódia. Jim Gamble, diretor executivo do Unique Safeguarding Group e ex-chefe da Unidade de Proteção Infantil Online, destacou que, para pessoas como Innes, é extremamente raro que tudo se limite a um único episódio. Duvido muito que o que sabemos seja tudo o que aconteceu, disse ele. Muitas vezes, nem percebemos o quão perto alguém com um passado tão obscuro pode ter chegado de nós. Enfrentamos situações assim o tempo todo. Ele também comentou que algumas pessoas se aproximam deliberadamente de mulheres que cuidam dos filhos sozinhas, mas não por motivos nobres. O objetivo, segundo ele, é ter acesso ao círculo íntimo dessas mulheres. Tenho certeza de que todos que o conheciam ou ouviram falar dele estão agora, sem querer, lembrando de detalhes, continuou Gamble. Aposto que é exatamente isso que a polícia está investigando. As autoridades policiais da Escócia informaram que já entraram em contato com colegas de países onde ele esteve, além de pedirem auxílio à Interpol. Até o momento, no entanto, não foram confirmados oficialmente outros casos. O pai de Benalim confessou que ainda não consegue aceitar o que aconteceu e pensa nela todos os dias, com os olhos marejados. Ainda não consigo acreditar que elas não estão mais aqui, disse ele. A família de Benalim também começou a colaborar com a instituição de caridade Kanlungan, que apoia cidadãos filipinos residentes no Reino Unido, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades familiares ou situações desafiadoras. Agora tenho plena certeza do que quero fazer da minha vida, lutar pelos direitos das mulheres e das crianças, declarou Benedicto. Tudo o que Benalim desejava era um pouco de carinho e acolhimento. Ela teve muita coragem ao deixar sua terra natal para tentar encontrar a felicidade em um país desconhecido. Até hoje, Sheila de vez em quando liga para o número da irmã só para ouvir a voz dela na caixa postal. Jamais vou esquecer nem a Benalim nem a Angélica, diz ela. Elas sempre estarão comigo onde quer que eu vá.